Deus abençoe a todos. Deus abençoe, meu irmão. Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria conhecer a amada igreja. Agradeço ao conselho desta igreja pela rica oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Fazendinha, ali em Santana de Parnaíba. Eu estou pastoreando aquela igreja pelo 7º ano. Já estou há 7 anos ali, naquele campo, e o Senhor tem dado graça a nós lá, como tem dado graça aos irmãos aqui também. Louvado seja Deus por isso. A Igreja da Fazendinha foi uma congregação por, se não me engano, 24 anos, e no ano passado nós organizamos finalmente a igreja, e ela tem caminhado muito bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer. Quero também estender, a minha esposa pediu para que eu pedisse desculpa, ela ficou com a nossa filha que não estava legal de saúde, ficou em casa com a nossa pequena. Eu sou casado com a Daniele, tenho 2 filhos, a Maria Luísa de 4 anos e o Leonardo de 1 ano e meio. E ela ficou com os 2 lá, mas numa outra oportunidade virá também conhecer os irmãos. Mas não vir para falar de mim, vim para falar da palavra do nosso Deus, e por isso eu quero convidar você a abrir a Escritura na carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 3. Carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 3. Ouça atentamente o que diz a palavra do nosso Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Oremos mais uma vez. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Tememos e trememos diante dela, porque sabemos que é voz do Senhor para a nossa vida. Por isso pedimos humildemente a iluminação do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra, e que a Tua palavra se torne atitudes práticas na nossa vida, para que assim possamos glorificar o Teu nome com tudo o que somos e tudo o que fazemos. Fala conosco nesta noite, glorifica tão somente o Teu nome, edifica o Teu povo, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém e amém. Amada igreja, você deve se lembrar dos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, quando o maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro, ele liderava a prova, estando 150 metros à frente do segundo colocado e faltando pouco mais de 7 quilômetros para a tão sonhada medalha de ouro. Quando de repente aquele maratonista, tão próximo de atingir o seu objetivo, ele foi interrompido por um ex-padre irlandês que o arrastou para fora da pista. O episódio contribuiu para que ele ficasse em 3º lugar. Um bronze que acabou valendo ouro. Um maratonista que se preparou, um maratonista que se inspirou, que inspirou outros que vieram depois dele, que se inspirou em outros que vieram antes dele, que enfrentou inúmeras dificuldades durante a prova, que treinou de forma disciplinada e diligente, e mesmo naquele momento em que ele foi arrastado para fora da pista, ele não desistiu. Ele conseguiu se desvencilhar daquele homem e continuou a sua corrida até o final. Vanderlei não conquistou o ouro, é verdade, mas certamente ele tem algo muito interessante para nos ensinar.
Nessa noite nós vamos falar sobre correr com perseverança. E a exortação para nós nessa noite é para que continuemos correndo. Não podemos parar nessa jornada em que fomos colocados pelo Senhor. Meus irmãos, a vida cristã, ela é uma maratona. Ela não é uma corrida de tiro curto. Ela é uma maratona que exige disciplina e constância. O autor aos Hebreus nos lembra que a fé exige resistência, constância e foco. Muitos começam a caminhada bem, mas poucos permanecem até o final. Por isso a exortação é clara: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. A pergunta central que esse texto nos leva a fazer é como nós podemos continuar correndo com perseverança, mesmo diante do cansaço, das quedas, do desânimo, das pressões que envolvem a nossa vida cristã. Como nós vamos perseverar nesta corrida, com todas as adversidades e dificuldades que nos são impostas durante essa jornada? Para nós entendermos melhor o nosso texto, nós precisamos trazer à nossa memória qual era o contexto da carta aos Hebreus. Esta carta ela foi escrita para uma comunidade cristã composta principalmente por judeus convertidos ao cristianismo, que estavam enfrentando perseguições e pressões para retornarem ao judaísmo, para abraçarem práticas judaicas. E o nosso autor, que não sabemos quem é, ele deixa isso muito claro, mostrando um profundo conhecimento da antiga aliança, do texto do Antigo Testamento, do sistema levítico, do sistema sacrificial da antiga aliança. Inclusive, se você já se deparou com o livro de Levítico, e podemos confessar aqui, é um livro difícil de entender. É um livro mais complicado de entender, mas se você ler Levítico com Hebreus do lado, você vai entender plenamente o que aquele livro quer dizer. Porque aqui nós temos o autor, em Hebreus, explicando o que significa todo aquele sistema de sacrifícios e rituais religiosos ali da lei de Moisés. A preocupação do autor aqui nesta carta é mostrar que Jesus Cristo, ele é superior a todas as instituições do Antigo Testamento, da antiga aliança. Ele é maior que os anjos, ele é maior que Moisés, ele é maior que Arão, ele é maior que todos os sacerdotes da antiga aliança. E a ênfase que ele dá, então, meus irmãos, é sobre a nova aliança em Cristo Jesus, que cumpre e substitui a aliança mosaica. Quando o autor aos Hebreus descreve todos os sistemas e rituais da antiga aliança, ele está apontando para a obra de Cristo Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que traz luz para tudo aquilo que era sombra. Nós estamos diante de uma carta profundamente pastoral, profundamente teológica, que vem para nos encorajar a permanecermos firmes na fé em Cristo Jesus. E foi o que nós cantamos nessa noite. A nossa fé, a nossa esperança estão firmados no Senhor da nossa vida. A carta vai reforçar, então, a centralidade de Jesus na redenção e como a sua obra é suficiente para que eu e você possamos correr com perseverança. Precisamos de Cristo e nada além de Cristo Jesus. Agora, veja como nós devemos correr. Observe novamente o primeiro versículo. Ele nos dá uma orientação interessante. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A orientação aqui é exatamente essa: olhe para aqueles que já correram
antes de você. Se você pegar a página da sua Bíblia e voltar no capítulo 11, você vai encontrar a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres como eu e você, pecadores, é verdade, fracos, sem a menor condição de conseguirem, mas que perseveraram confiando na promessa. Esses foram coroados ao final da sua jornada, porque perseveraram na corrida cristã. Nós temos ali Abel, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Raabe e tantos outros heróis e heroínas da fé que perseveraram confiando tão somente no poder de Deus. Eles não são espectadores como se nesse momento estivessem nos assistindo, não é dessa maneira que devemos entender o texto, mas nós devemos olhar para a história e ver que pessoas como eu e você continuaram correndo a caminhada cristã, continuaram perseverando, crendo na promessa do Senhor. Pessoas como eu, pessoas como você, e talvez você pense, mas pastor, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo ler a Bíblia todos os dias, eu tenho muitas lutas contra o meu pecado, e louvado seja Deus, meus irmãos, porque o crente tem luta contra o pecado, e se isso não fosse algo que te preocupa, eu diria que você não é crente. O não crente não tem preocupação com o seu pecado, mas nós fomos chamados para olhar por aqueles que correram antes de nós, para que pudéssemos nos alimentar dessa história e tomá-los como exemplo. Nós fazemos isso em tantas áreas da nossa vida. Se você conhece alguém que teve uma carreira profissional de sucesso, você quer se embasar na carreira dele, você quer ver o que ele fez, onde ele acertou, como ele agiu em determinada situação, por que não fazer com aqueles que vieram antes de nós? Por que não fazer com aqueles que andaram com Jesus antes de nós? É uma alegria muito grande poder olhar para a Escritura e ver pessoas como eu e você, que aprenderam a depender do Senhor, aprenderam a correr com perseverança. Vale a pena, meus irmãos, confiar no Senhor até o fim. Você não está sozinho na jornada cristã. Talvez você pense, mas na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, eu seja o único crente, mas você não está sozinho. Existe uma história de redenção, existe a história de uma fé que nos foi dada, que vem muito antes de mim, muito antes de você. Deus foi fiel à sua promessa, e Ele continuará sendo até o grande dia que Ele virá nos buscar. Por isso, corra lembrando que a vitória daqueles que vieram antes de nós aponta para a fidelidade do nosso Deus, que é o mesmo Deus que sustentou aquele povo e que nos sustenta até hoje. E que vai nos sustentar amanhã e depois de amanhã e até o último dia da nossa vida, nós estamos guardados pelo nosso Deus. E o segundo princípio que nós podemos observar aqui, ainda no versículo 1, é uma orientação extremamente necessária. Nós acabamos de ver a ordenação e a investidura dos irmãos ao diaconato. Há uma enorme responsabilidade, um enorme privilégio em sermos oficiais da igreja, mas nós devemos estar atentos e abandonar tudo aquilo que atrapalha a nossa corrida, tudo aquilo que atrapalha o cumprimento do nosso ministério. Olha o que diz o texto: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Nenhum atleta corre carregando peso extra. Eles já usam roupas leves, eles treinam para se manter em determinado peso. Nenhum atleta vai correr carregando peso nas suas costas. Da mesma forma, na corrida da fé, nós precisamos nos livrar daquilo que nos prende. E o autor fala de 2 obstáculos principais. Primeiro, ele fala do peso. E o que seria esse peso na nossa vida, meus irmãos? Não são coisas necessariamente pecaminosas, mas que desviam o nosso foco.
Preocupações, ambições, distrações, relacionamentos, excesso de trabalho, entretenimento vazio. Existe muito peso. E, amados irmãos, o que mais concorre com Deus no nosso coração são as bênçãos que Ele mesmo dá para nós. E nós não sabemos dosar, não sabemos administrar, não sabemos como lidar. E aí a gente fala que não tem tempo para Deus, não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para comunhão, mas a gente tem tempo para um monte de outra coisa menos importante. Nós temos tempo de ficar nas redes sociais, nós temos tempo de assistir jogo de futebol, nós temos tempo de assistir uma série, nós temos tempo para fazer tantas outras coisas que são lícitas, que são boas, mas nós não sabemos lidar com elas. E isso muitas vezes se torna um peso na nossa corrida. Por isso o autor aos Hebreus está dizendo, olha, se livra de todas essas coisas que não são pecaminosas em si mesmo, mas que você não está sabendo lidar com elas. Elas estão fazendo peso, elas estão te atrapalhando. Elas estão fazendo você perder o seu foco. Trabalhar é bom, meu, irmãos, é bênção. O trabalho foi instituído antes da queda. Trabalho não é consequência do pecado. Trabalho é meio de adoração a Deus. Amanhã, quando você levantar de madrugada para ir trabalhar, você vai acordar com um sorriso no rosto, dando glória a Deus pela segunda-feira. Porque ela é bênção. Porque você tem um emprego, e por meio desse emprego você vai adorar a Deus. O trabalho é bênção. Agora, trabalhar demais, porque você quer ganhar mais, porque você quer se destacar mais, cuidado com o seu coração. Porque até aquilo que é bênção de Deus pode tirar o nosso foco. Nunca se esqueça disso. O que mais concorre com Deus no meu e no seu coração são as bênçãos que Ele mesmo nos dá. Mas em segundo lugar, o autor vai falar também sobre o pecado. O pecado que nos assedia, aquilo que gruda na nossa alma e tenta nos fazer tropeçar, esmorecer. A incredulidade, o orgulho, a sensualidade, a preguiça, a idolatria. Todos nós aqui sabemos quais são os nossos pecados. E será maravilhoso o dia em que vamos nos preocupar com os nossos, não com os do nosso irmão. Porque nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas batalhas. Nós sabemos aonde aperta, nós sabemos as áreas que somos tentados. E nós precisamos aprender o que a Escritura nos ensina, a confessar os nossos pecados. E o que eu digo sempre para a minha igreja, quando a gente aprender a confessar a tentação, a gente vai parar de confessar pecado. Porque se você pecou, confesse. Mas se você está enfrentando uma luta, está enfrentando uma tentação, confesse essa tentação. Liga para o pastor, liga para um irmão mais maduro na fé que possa te aconselhar, que possa te ajudar. Mapeie o seu coração com o Senhor. Não brinque com o pecado. Ele vai te derrubar. Não tem um ser humano na face da terra que tenha flertado com o pecado e isso tenha trazido coisas boas para a sua vida. Se livre do peso, se livre do pecado. Esses fardos, eles acabam com a nossa força, eles nos tornam lentos na corrida, eles enfraquecem a nossa comunhão com Deus. O texto é muito claro, se livrem de tudo isso. O que tem atrapalhado a sua corrida hoje? Você venceu, você veio ao culto. Você veio ao dia do Senhor, adorar o Senhor. Mas talvez algo no seu coração, antes de vir, tentou fazer você desistir. Quais são os fardos, o peso, os pecados que hoje têm atrapalhado a sua corrida? O que precisa hoje ser deixado para trás, para que você volte a correr com leveza espiritual?
Ainda no primeiro versículo, nós temos a orientação para correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, a corrida da fé, ela não é uma disputa de velocidade. Não é para a gente ver quem chega primeiro, mas ela é de resistência. Ela não é uma disputa entre nós, mas é sobre quem não desiste. A perseverança é quando você continua mesmo quando o corpo dói, mesmo quando o vento é contrário, mesmo quando o desânimo tenta dominar o seu coração. Não foi você que escolheu esta corrida para você. O texto diz que é a carreira que nos está proposta. Foi o próprio Deus que nos colocou nessa pista de corrida. É Ele quem traça o percurso, é Ele quem decide o terreno, o ritmo e o tempo. A nossa responsabilidade é continuar correndo, confiando que Deus conduz cada um dos nossos passos. Esse é o nosso Deus. E aqui eu quero trazer para a igreja que talvez você hoje se sinta extremamente cansado, frustrado ou sem forças. Eu não conheço os irmãos, eu não sei a história de cada um, eu não sei o que está no seu coração, mas Deus não pede para que você vença com velocidade. Nos nossos dias, as pessoas adoram a falar que a vida está uma correria. Está uma correria, eu não tenho tempo para nada. Essa ideia de muita produtividade dá a sensação de que somos bons. O que Deus quer de nós é que a gente continue correndo, que a gente tenha constância. Vai ter momentos que eu vou precisar parar com a correria. Eu vou ter que trotar um pouquinho. Eu vou ter que caminhar um pouco. Vão ter momentos que talvez eu me arraste, mas eu não vou parar de correr, porque Deus tem uma jornada para mim. Deus tem um trajeto para cada um de nós. Nós temos o mesmo final. Ele prometeu que a gente chegaria lá, e nós vamos chegar. O que nós precisamos é perseverar. E isso significa continue crendo na promessa. Continue orando, continue obedecendo, mesmo quando você não entende o caminho que Deus está colocando na sua frente. A obediência a Deus não se trata de entender tudo que Deus faz. Se a gente fosse entender tudo que Deus faz, Ele não seria Deus. O nosso papel é obedecer, continuar correndo. E nos versículos 2 e 3, nós temos algo precioso. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Aqui está o segredo da corrida cristã. Esse verbo olhar firmemente significa desviar os meus olhos de tudo que não seja Cristo. É colocar os meus olhos nele. Nós cantamos nessa noite, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Vocês perceberam que vocês cantaram. Cantamos todos juntos que vamos, pastor, participar do sofrimento de Cristo. Então essa corrida não é uma corrida confortável, o caminho ele é estreito. A porta é estreita e o caminho é estreito. Não tire os olhos de Jesus, concentre-se apenas nele, porque o cristão que tira os seus olhos do Senhor, ele tropeça. Mas aquele que mantém os olhos em Jesus encontra força para prosseguir, mesmo na dor, mesmo na adversidade. Jesus é o autor e o consumador da sua fé. Jesus não simplesmente te salvou e falou, agora vai, vive de qualquer jeito, viva do jeito que der. Não, Ele é o autor e Ele é o consumador da sua e da minha fé. Nós temos um destino claro e estabelecido pelo nosso Deus.
E ele foi o primeiro a nos ensinar isso. Ele completou a corrida que ele começou. Ele suportou a cruz por mim e por você. Ele desprezou a vergonha. Ele não fez caso da vergonha. Ele caminhou por aquela via, por aquela batalha espiritual que começou muito antes. Para além dos açoites, para além das humilhações, para além de tudo aquilo que ele sofreu no seu corpo, houve também a crise interna, por estar ali na cruz e clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou o inferno, a ira de Deus sobre ele, para que eu e você pudéssemos desfrutar do amor, da graça e da alegria do Pai. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele sabia o que havia depois da cruz. E não existe coroa e glória sem cruz, meus irmãos. Não somos mais nós que vivemos, é Cristo quem vive em nós. E o viver que nós vivemos agora, devemos viver para a glória do Filho de Deus. É isso que diz a Escritura Sagrada. Jesus foi até o fim. Ele completou a carreira. Outros irmãos também completaram a sua carreira e nós também não devemos desistir. Vamos olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Lembre-se que ele está sentado à destra de Deus Pai. Ele venceu e agora ele intercede por nós. Jesus está intercedendo por nós. Nós temos junto ao Pai um advogado. Nós temos alguém que garante que nós vamos chegar até o final dessa corrida. E essa verdade poderosa de que nós vamos chegar não nos deve nos conduzir a uma vida de negligência, mas deve nos conduzir a uma vida de diligência, de disciplina, de manter o foco, de fazer para a glória do nosso Deus. Tire os olhos dos seus problemas. Tire os olhos das pessoas. Tire os olhos de si mesmo. Às vezes a gente caminha na vida cristã com aquela autopiedade, com aquela autocomiseração, porque a gente passou por tantas coisas ruins. Eu gostei da oração que a irmã fez aqui ao final dos cânticos, onde ela intercede por aqueles que estão enfermos, que estão precisando de uma cura. E ela deixa claro: se o Senhor quiser, no tempo do Senhor. E a gente tem um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão precioso, tão poderoso. Por que a gente não descansa? Por que a gente não confia? A grande verdade é que os nossos olhos estão o tempo todo repousando em outras coisas, em outras pessoas, e não no Senhor da nossa vida. A corrida da fé, meus irmãos, ela é exigente, mas ela é gloriosa. O autor aos Hebreus nos ensina, portanto, 4 verdades que nos mantêm firmes. Primeiro, olhe para quem já correu antes de você. Olha para a Bíblia. Olha para a história da igreja. Nós celebramos a Reforma Protestante. Quantos mártires nós tivemos na história da igreja, pessoas que sequer sabemos o nome, mas que completaram essa corrida antes de nós. O autor aos Hebreus vai nos dar conselhos preciosos. Abandone o que está atrapalhando a sua corrida. E não é abandonar amanhã, é agora. Abandone agora. Peça para o Espírito Santo de Deus sondar o teu coração, como o salmista nos ensina. Sonda o meu coração, prova, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelos caminhos eternos. Corra com perseverança. Corra com perseverança. Não é uma corrida de velocidade. Não é sobre quem chega primeiro. Nós chegaremos juntos.
e mantenha os seus olhos em Jesus. Se você tropeçou, levante-se. Você caiu, confesse, peça perdão. Sempre haverá perdão para aqueles que são quebrantados e contritos de coração. Se você tem medo, lembre-se que o autor da sua fé também é o consumador de todas as coisas. Ele vai te sustentar até o fim. Não vai te faltar nada daquilo que você precisa. Ele proverá tudo o que é necessário para a sua santificação e para que você seja mais parecido com Ele. Por isso se prepare, porque eu não sei vocês, mas eu ainda estou muito distante de ser como Ele. Tem muito que o Senhor trabalhar no meu coração para que eu seja como Ele. Algumas aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Eu quero trazer à sua memória a poderosa verdade que Jesus é o corredor perfeito, o maratonista perfeito. Ele correu por nós. Ele venceu o pecado. Ele abriu o caminho de salvação. Jesus não apenas deu ordens de como nós devemos correr, mas Ele mostrou no seu exemplo como nós devemos correr. Ele correu no nosso lugar e agora Ele está assentado à destra de Deus. E Ele diz à sua igreja: não desanime, eu já conquistei o prêmio por vocês. Esse é o nosso Deus. Olhe para Jesus nessa noite. Siga os seus passos. Continue correndo até que o som dessa corrida de fé se transforme na visão da glória do Cristo ressurreto. Nós o veremos face a face ao final dessa jornada. Não desanime, continue, corra com perseverança. Se precisar diminuir o ritmo, diminua. Se precisar caminhar, caminhe, mas não pare. Olhe sempre para o Senhor da sua vida. Curve sua cabeça, eu quero orar mais uma vez. Pai Santo, a Tua palavra foi lida, e a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela cumpre todo o Teu propósito. Ela penetra o mais profundo do nosso coração. Senhor, nesta jornada que o Senhor propôs para nós, muitas vezes levamos para a corrida coisas que nos atrapalham, coisas que são lícitas, Senhor, que são permitidas, que são bênçãos que o Senhor nos deu, mas que infelizmente nós não sabemos lidar com elas, não sabemos administrá-las. Por isso, Senhor, mostre a cada um de nós aqui o que nós precisamos deixar para trás. Quais são os pecados, ó Pai, que nós temos domesticado em nosso coração? Ó Deus, livra-nos de nós mesmos. Ó Deus, lava o nosso coração, para que possamos percorrer com leveza essa corrida. Senhor, nos ajude a entender que o Senhor já venceu. O Senhor já venceu por nós. Outras pessoas já correram essa corrida e por graça também venceram. E nós cremos que pela Tua graça e misericórdia também venceremos. Fortalece os nossos pés. Se for para cairmos, ó Pai, que seja de joelhos diante do Senhor, suplicando, ó Pai, a Tua graça, olhando firmemente para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ó Pai, não permita que as distrações desse mundo nos tire do foco, que é amar o Senhor acima de todas as coisas. Porque no final, ó Deus, no final das contas, ó Pai, tudo gira em torno daquilo que amamos mais.
Por isso, nos ajuda a sermos obedientes ao primeiro mandamento. A amar o Senhor até que nada mais importe. Amar ao Senhor, porque assim amaremos as demais coisas da maneira correta. Senhor, nos ajuda. Suplicamos a Tua graça sobre nós. Suplicamos a direção do Teu Espírito, para que possamos um dia ouvir da Tua boca: venham benditos do meu Pai, entrem no descanso do Teu Senhor. Até lá sabemos que a jornada não será fácil, mas o Senhor venceu o mundo e por isso queremos ter bom ânimo nessa corrida. Nos ajuda, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Cantemos o